gente. Estamos lá para o nosso segundo episódio do nosso podcast Além da Odontologia. Boa tarde, doutora Janaína. Conta para o pessoal quem são os nossos convidados de hoje. Nossas visitas ilustres hoje são lá do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, meu irmão Ezequiel, Thiago de Farias e minha cunhada Tatiane Statkevix de Farias. Boa tarde. Ambos Boa tarde, dentistas. Boa tarde. E aí, tão nervoso com a primeira experiência? Capaz, nervoso? Eu? Não? Nunca, né? Aí é bom. Deixa fluir. Deixa fluir. Então vamos lá. Então, nossa ideia, Zique e Tati, é contar um pouquinho da história de vocês na odontologia. Assim, não precisa ser da odontologia em si, pode começar, como diz a gente, começar lá do começo, tá? Então, como que foi decidir fazer odonto pros dois? Da onde veio? E começa do começo, Começa né? no começo. Porque você não tinha se achado primeiro, se via de branco, mas foi fazer um ano de informática. Conta essa história. Conta essa história pra nós É aí. mais ou menos isso. Na verdade, a gente já vem com uma formação pré-definida desde pequeno, né? Então, quando eu ia no dentista lá, eu sempre gostava do ambiente que eu estava, sempre gostava dos procedimentos, na verdade. Não. Embora muitas vezes ele fazia um procedimento sem anestesia e doía, né? Isso é bom que a gente vai sabendo como trabalhar para não fazer nos nossos pacientes. Mas, enfim, veio desde quando criança que eu ia admirando aquela profissão. Aí, um certo dia, devido à vida nos levar a outros caminhos, né? Eu decidi a fazer bacharelado em informática. Devido a sempre estudar, fazer cursinho e não passar em odontologia, né? Sempre fiz vestibular para odontologia também. Uhum. E aí, de tanta saturação de vestibular e não passar, aí acabei cedendo para bacharelado em informática, que na época era um nível um pouquinho mais inferior para você passar, né? Porque também era uma área que eu gostava. Só que eu entrei na faculdade, em Ponta Grossa, na UEPG, e acabei não gostando do curso. Fiz 3 anos de curso, 4 na verdade, e indo pro 4º ano eu me desencontrei. Falei pro meu pai que não queria fazer mais bacharelado em informática, queria voltar à odontologia. E meu pai firme falou, então, o que você está fazendo aí? Arruma tuas malas e vem embora. Falei com ele na quinta, no sábado ele já falou, vem embora. Daí vim embora e comecei a estudar para fazer um cursinho e aí fazer odontologia. Foi aonde eu comecei a odontologia. Tu estudou em Pato Branco, né? Eu estudei em Pato Branco. O cursinho. No cursinho, em Pato Branco, e aí depois fiz odontologia em Cascavel, na Unipar, em Cascavel. Eu lembro que eu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu era criança. Nós temos 10 anos de diferença. Eu tinha Então, 12 anos, mais ou menos. 12, mas eu lembro 14, por que aí. tu voltava só no final de semana, né, mano? Sim. Passava a semana lá em Pato Branco estudando e aí nós se No encontrávamos só começo no eu ia- final de semana. Mas no começo eu ia de ônibus, né? Eu ia e voltava de Sim. ônibus e fazia cursinho lá. Daí depois eu fiquei um tempo lá. Isso eu já tinha feito cursinho também lá em Ponta Grossa. né? Quando tu passou em odonto, tu tinha quantos anos? Tu lembra? Eu tinha 23 para 24. 23. Assim, comparado com os teus colegas, tu entrou um pouquinho mais velho, ou não? Não, a minha turma tinha... Ou tinha bastante... Tinha bastante gente mais, tipo, da minha idade, assim, um Aham. pouquinho mais velha, né? Mas, Aham. claro, tinha sempre os mais novos também, né? Sim. Porque aí passavam no vestibular com 18, 19 anos, né? E iniciavam a carreira acadêmica. Uhum. E você, Tati? Esse foi o meu caso. Eu entrei com 17. Tu passou, Isso. terminou o terceirão já... Terminei o terceirão e aí eu já engatilhei na faculdade. E a tua inspiração, Tati, veio do teu pai? Veio, mas também assim, eu sempre me imaginava na área da saúde. Nunca cogitei medicina, nunca. Eu sempre me imaginava na área de saúde, mas sempre eu acho que puxava para essa questão familiar, né? Já era normal para mim ver aquilo. Então eu acabei indo mais por esse lado, por eu já ter a vivência, né? E para mim foi muito rápido, porque eu finalizei a escola, fui para a faculdade e entrei bem novinha, eu tinha 17 anos. E até voltando para a história do Ezequiel, o que me toca muito quando ele e meu sogro contaram essa história dele estar na UEPG e voltar,
Eu lembro que o meu sogro perguntou pra ele assim, onde é que você está agora? Quando ele ligou pra falar que ele não queria mais fazer bacharelado. E aí ele falou assim, eu estou sentado na frente da clínica de odontologia e eu estou vendo as pessoas saírem de roupa branca. E isso mexeu comigo, porque pra ele era algo importante, o sonho dele era aquele. Então eu achei muito nobre da parte do meu sogro falar pra ele desistir e ir pra odontologia, porque realmente você precisa lutar pelo seu sonho. Sim, E o apoio familiar nessas horas é muito importante, né? Porque tá Com no certeza. 4º ano e desistir pra começar de novo, Tu né? lembra Pra lá se que era? achar. Eu lembro, bloco M. O bloco lá em cima, Bloco né? M da Daí era odontologia. na parte de cima e você olhava lá embaixo, era o odonto, lá Aham. embaixo, né? Daí eu subia lá em cima e eu olhava lá pra baixo, todo mundo de branco, lá naquela parte, eu falei assim, rapaz, mas eu tinha que estar lá, não tinha que estar aqui. Não, mas isso é bom, isso é legal. Era uma quinta-feira, isso eu lembro muito bem. Cara, mas são coisas que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então é o que era pra ser e assim. E outra coisa, então a Tati falou que ela se inspirava muito no pai dela. Então, para passar a informação para vocês, o pai da Tati também é dentista, né? Então, daí que veio a inspiração. E a Tati, como eu tenho meu cunhado, que é dentista, o irmão da Tati também é dentista, o Cris, né? Falando nisso, um abraço pra você, Cris. Que também casou com uma dentista. Quando eu brinquei no primeiro Que turma episódio... de dentista, meu Deus. Quando eu brinquei no primeiro episódio que todo encontro familiar tem um congresso de odontologia... É verdade, pra todos verdade. os lados. É muito verdade essa brincadeira, né? E assim, e da onde que tu resolveu ir pra Lucas do Rio Verde, cara? Tu se formou em 2007. Terminou em 2007. Terminou em 2007 e falou assim, agora me formei, tenho que trabalhar. Normal, é? Vou ficar... Não, tem gente que demora até se achar também, né? Genial, né? Vamos estudar Deixa eu mais um curtir, vou pouquinho, estudar né? um pouco, curtir um pouquinho mais e... Não é fácil, a gente não pode mais depender, né? A gente já ganhou de tudo. Ganhou estudo, educação e como é que você vai ainda depender, né? Então, assim, depois que você se forma, você tem que ter a tua independência. Não só financeira, independência pessoal você já tem, porque você já está morando fora, você já está fazendo suas coisas, faz comida, estuda, volta, vai. Então, ali você já cria uma independência pessoal, ou seja, uma independência familiar, né? Dos seus pais. E aí, depois que você se forma, você vai atingir a tua independência financeira, né? E pessoal também. Que daí vem outras, daí a tua família vai aumentar, como foi o nosso caso. Aí, a partir dessa independência aí, que eu resolvi começar a trabalhar, lógico, né? Uhum. E a escolha de eu ter ido para Lucas do Rio Verde foi que, alguns anos atrás, mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fui conhecer Lucas do Rio Verde com minha família, né? Que eu tinha um tio meu que morava lá, inclusive ele mora lá ainda. Fui lá conhecer como é que era o estado, porque eu nunca tinha ido para aquele estado, né? Então a gente pensava em Mato Grosso, é só mato, né? Lá só tem mato, mas vou lá ver o que está acontecendo. Cheguei lá, normal, uma cidade normal, paisagem bonita, enfim, é diferente do Paraná, né? Uhum. E eu acabei me agradando com o que eu tinha visto. E aí passou-se 5 anos, ou 6 anos, eu retornei a Lucas do Rio Verde para ver como é que estava a prosperidade daquele município. Não só Lucas do Rio Verde, mas algumas outras cidades. Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e outras cidades menores, né? E depois de 6 anos, quando eu cheguei lá, eu vi uma nova realidade. Na verdade, Lucas do Rio Verde desenvolveu muito, o estado em si, né? Mas principalmente Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop desenvolveram demais. E eu vi uma oportunidade de crescer junto com a cidade, junto com o desenvolvimento da cidade, né? E por isso que a gente foi para lá, na verdade. Porque aqui no Paraná já tinha muitos dentistas, né? E cada ano se formando mais. Então a oportunidade que eu vi foi em um lugar novo onde tinha um pouco menos dentistas, né? Uhum. Tanto é que quando eu cheguei lá em Lucas, eu acho que devia ter o quê? Uns 60 dentistas, eu acho, mais ou menos. Talvez por aí. sim. É pouco, para uma cidade que quando nós chegamos lá devia ter 21 mil habitantes, mais ou menos. Tinha a cidade. Para 60 dentistas, não é tanto, né? Sim, Só tá que- dentro da média da Organização Mundial de Saúde. que Só fala, que né? daí ela foi desenvolvendo, cresceu muito. Com isso, lógico, tem que ter mais dentistas. E eu
acabei crescendo junto com a cidade, né? Por isso Sim. que eu optei de ir para lá. Poderia ter ficado aqui, tinha serviço já meio programado para eu ficar por aqui, mas eu ainda acabei optando para deixar minha família mais uma vez e ir em busca de um outro sonho, né? De uma independência financeira, familiar, enfim, começar uma vida nova, novamente. Tá. Daí tu começou, tu já tava lá 1 ano e pouquinho, 2? Não. Quando tu foi pra lá, Tati? 1 ano. O Ezequiel foi em março de 2008 e eu cheguei em novembro de 2008. Uhum. Porque eu tinha que concluir aquele meu ano da universidade. Uhum. E aí, então, na verdade, deu alguns meses, né? Uhum. E assim... Mas só voltando, né? Quando decidiu ir para Lucas do Rio Verde, mais uma vez o apoio familiar, né? Muito importante. Sem dúvida. Tá doido, sem dúvida. Eu Na verdade, lembro que quando eu cheguei em Lucas não tinha nada. Digo assim, nada para locação. Então eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que alocar o lugar onde eu ia trabalhar, eu tinha que alocar um lugar para eu morar. Primeiro, a cidade estava tão cheia de gente que não tinha lugar para eu morar. Começava por aí. Então Não eu tinha, teve tipo, que esperar, aluguel, não tinha casa aluguel. pra... e Não teve tinha que nada esperar pra alugar. construir. Tinha que esperar pra construir poder pra alugar. Exatamente, ou desocupar alguma casa, né? E aí eu acabei indo morando numa cidade vizinha. Uma cidade não, é uma vila vizinha, que dá 30 quilômetros de Lucas do Rio Verde, que é em Primaverinha. Sim. Acabei ficando uns 6 meses lá, até eu conseguir uma kitnet lá em Lucas. Nisso, a gente já tinha conseguido uma sala comercial bem pequenininha e reservamos aquela sala comercial que estava em construção. Então eu estava esperando terminar de construir aquela sala comercial, que era em 2007, né? Para 2007 mesmo eu já ia colocando os equipamentos, já ia organizando a sala, para 2008 começar a trabalhar. Sim. Afinal foi mais ou menos isso, começo de Isso 2008, é né? porque você começou a atender em junho de 2008. Então Chegou lá em março. até junho eu fui montando. Então o que eu fazia? Eu morava em Primaverinha, numa casinha bem pequenininha, assim, que uma kitnet também, né? Que eu lembro que nem piso não era um piso queimado, sabe? Uhum. Era piso bruto. Piso não era, bruto, não tinha cerâmica, nada frescura, né? Sim. Teto E- sem forro, normal, nada Uhum. de, tudo simples, né? Mas era o que eu tinha que ir lá. Não tinha internet na vida, ainda o celular era A gente comprava pacote de mensagens. pacote de mensagem, celular normal, analógico, Sim. celularzinho analógico. Gostei grandão. Ué, tinha que trepar na geladeira, muitas vezes eu saí pra fora pra tentar um sinal, e olha lá. Então, assim, era um pouquinho mais difícil, depois que foi evoluindo tudo, né? Mas, enfim, eu daí, já nisso, eu chegando lá, o meu pai já me falou, ó, vamos alugar aqui, vamos morar lá, e aí vou ficar. Eu falei, então, tudo bem. Daí, no dia de vir embora, né, mais uma vez, meu pai me ajudou, né? Porque como eu não tinha nada, não tinha paciente ainda, tava começando, tava construindo tudo, a clínica ali, onde que a gente ia trabalhar. Como é que eu ia ter um ganho? Não Sim. tem jeito, né? Sim. Aí meu pai, eu lembro até hoje, meu pai puxou da carteira dele, quando ele tava indo embora, ele falou assim, ó, tá aqui o meu cartão de crédito, você gaste o que você precisar, não precisa faltar com nada, e você segue a vida. E aquilo ali foi muito bom pra mim, né? Porque a gente tu se tem sente mais seguro. Tu Exatamente, sim. a gente se sente mais seguro. E ali eu comecei, só que eu nunca fui de gastar. Eu sempre, conforme a gente sabe que é difícil de você conseguir dinheiro, ainda mais que meu pai era funcionário público, minha mãe contadora, então assim, as coisas são contadas, não são... Esbanjadas, né? Assim. Não. Então, a partir dali, eu já fiquei até com o coração meio apertado. Eu falei assim, como é que eu vou gastar? Meu pai tá se matando trabalhar lá, minha mãe também. E eu vou gastar aqui à toa? Não, né? Então, eu vou economizar. Então, fui ali que eu fui economizando. Aí, quando entrava um paciente, já ficava feliz, porque daí eu já ganhava um dinheirinho do paciente, fazia um atendimento. Daí, um paciente ia contando pro outro. Então, assim, a minha divulgação, que eu fiquei 1 ano antes que a Tati, foi sempre divulgação boca a boca. Nunca foi divulgação em rádio ou outro meio de comunicação. Então, foi divulgação de próprio paciente. E isso te dá mais credibilidade, segurança, consequentemente dá mais retorno, né, de pacientes. E foi rápido, na verdade, porque com 10 meses eu já consegui pagar meus custos de alimentação, custos de aluguel, e eu não precisei mais gastar nenhum dinheiro do pai. Sim. Então eu não passei mais no cartão do meu pai com 10 meses de trabalho. Então, assim, trabalhando na odontologia, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, foram 10 meses. Sim. No 11º mês eu já guardei o cartão, mas fiquei com o cartão ainda, né? Vai que eu precisava. Vai que dava alguma coisa errada. Vai que ele esquece o cartão também, né? Aí tá, daí começou a rodar, começou a ter mais paciente, daí a Tati, depois Aí eu cheguei. no final do ano já ela chegou comigo. Na verdade, quando eu cheguei, ele guardou o cartão
Eu lembro que no primeiro mês que eu cheguei, ele já não usou mais o cartão, ele já guardou. Agora entendi porque que ele ainda tinha ficado com o cartão, né? Porque vai que precisa. Mas daí eu já tinha guardado o cartão, enfim, já tava tendo um pouquinho mais de paciente. E no começo é assim, no começo eu não tinha funcionário, não tinha auxiliar, não tinha nada. Sim, é o começo de tudo, né? Eu era tudo, eu era secretária, eu era faxineira, eu era... A menina que eu empacotava, limpava o era chão. dentista, eu atendia telefone, então eu fazia tudo isso daí. Lógico, eu podia fazer, eu tinha tempo ocioso pra isso, né? Então assim, no começo era isso, era assim que eu comecei. Aí depois que fui contratar uma secretária, que daí ela me ajudava, né? E daí depois chegou a Tati lá comigo. Aí depois quando a Tati chegou, já deu uma aliviada, porque daí já eram 2 dentistas, aí ela me ajudava a limpar material, lavar material, empalar, atender telefone, atender paciente. Então, na verdade, eu entrei já auxiliando, né? Porque aí eu não tinha paciente, eu fazia o serviço de auxiliar. E aí acredito que com 1 mês e pouco a gente já foi... Ezequiel foi repassando o paciente, a gente já foi se organizando, mas nós tínhamos uma cadeira só. A minha cadeira estava lá, mas nós não tínhamos a sala montada. Sim. Aí também eu tive que começar a atender para ter retorno, para fazer uma permuta, para comprar um móvel. Sempre assim. Que daí depois a gente comprou o ar-condicionado. E acredito que uns 4 meses depois que eu comecei a atender na minha sala. Sim, e assim, ouvindo todas essas histórias e essa dificuldade de quem começa sem ter, eu vou chamar padrinho, tá? Na odontologia. Que tu chegou lá sozinho, a Tati depois chegou, mas não tinha ninguém indicando o paciente. Tu teve que garimpar os teus pacientes, né? A maior dificuldade, não vou dizer dificuldade tua nesse sentido, mas hoje em dia, quem se forma hoje em dia, o que tu acha que ele é mais difícil para ele? O paciente, o dentista se formou. Vai começar do zero. Vai começar do zero. A gente sabe que existem vários modelos de odontologia. O que eu vou considerar como modelo de odontologia explicando? Franquia, tu montar o teu consultório, tu ir trabalhar com outro parceiro, ou simplesmente tu fazer um concurso público. Alguma coisa nesse sentido. O que tu acha que o dentista de hoje deve fazer e como que ele se comporta? Me formei hoje, Ezequiel se formou em 2024. Setembro de 2024. Como que o dentista tem que se comportar? Tu acha? Depende, eu digo assim, depende o que ele quer seguir. Se ele quer seguir a vida pública, ele vai ter que fazer um concurso e passar em uma prefeitura ou sei lá em que órgão para poder trabalhar para a área pública. Se ele quer trabalhar por si só, como nós começamos, né? Eu acho assim, também dá, é bom, e ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter contato com pessoas. Vai ter que ser uma pessoa de fácil acessibilidade e também tem que acessar outras pessoas para chamar aquelas pessoas pro âmbito de trabalho dele. Participar de associações, que nem a gente sempre participou, da BO, participar de alguns grupos de amigos. Eu sempre andei de moto, então eu tinha amigos das motos lá que iam prestigiar o meu serviço. Enfim, da igreja, que você tem as pessoas da igreja que te conhecem, então eles acabam conhecendo você e vindo até o consultório. Sim. Então, assim, nesse lado de modelo de clínica, você tem que ter contato com pessoas. Você não pode ficar intocado lá. Se você ficar intocado no teu consultório, não tem. Lógico que você vai ter que fazer, pode ter um outro meio de divulgação para as pessoas virem até você. Mas como hoje está bem saturado de clínica, franquia, outros modelos de odontologia também, né? As pessoas acabam não indo até você, e indo até num meio de comunicação que talvez seja mais fácil, né, deles de ter entendimento. Mas tudo vai depender, eu acredito, de onde a pessoa quer trabalhar. Eu hoje começaria novamente do mesmo jeito que eu comecei. Não mudaria, não ia para a clínica popular, não ia atender muita gente, porque assim, a gente vê que clínica popular, franquia, você tem que atender muita gente, há um tempo de trabalho muito rápido, muitas vezes tem que usar um material um pouquinho mais inferior para poder ter viabilidade no negócio, senão não tem viabilidade. Isso daí não é bom pelo menos pro meu
pro meu modelo de trabalho não é, porque eu sempre precisei trabalhar com uma alta qualidade, atender as pessoas bem atendido, aquele atendimento humanizado, tanto eu e a Tati, a gente sempre decidiu fazer esse tipo de tratamento. Até voltando um pouco, quando eu comecei a trabalhar, o meu pai falou assim, o que você vai fazer na tua vida? Você vai trabalhar no posto de saúde, você vai montar uma clínica, você vai trabalhar para alguém? Eu falei, não, eu vou montar um consultório, né? É isso que eu vou começar a minha vida assim. Ele falou, então pega e monta uma clínica popular. Ele falou, eu falei, não, clínica popular não, eu não que é era esse tipo de perfil. 2010 era bem quando elas estavam bombando, que elas Foi o que surgiram começou, mesmo. né? Exatamente. Eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, não é o meu perfil de atendimento uma clínica popular. Porque eu não quero atender muita gente, seguidão, fluxo rápido, não é isso que a gente quer prezar um pouquinho diferente. Não é essa odontologia, um atendimento né? humanizado, é você ter o teu paciente como teu amigo. Então, assim, É hoje... ter o tempo de conversar, né? Receber o paciente bem, trocar uma ideia, saber da vida dele. Às vezes, tudo que o paciente quer é a atenção. Isso! Exatamente. Nossa, e hoje a gente se sente muito bem atender os nossos pacientes. Tanto é que tem paciente que vai lá pro horário dele, nossa, é engraçado, a gente se mata, sabe? Eles chegam lá pro horário dele, sentam no escritório, tranquilo, e começam a conversar com você. E falam, eu olhando no relógio, né? Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou atender o paciente se ele tá falando? Mas eu não falo, ó, vamos atender. Não, deixa eu conversar. Daí chega um horário lá, aquele mesmo, hoje não dá mais tempo pra atender, né? Não, pega e vai embora. Vai fazer o quê? Marca um outro dia, já tem outra realidade. Assim, na verdade, eles querem ir lá, muitas vezes, conversar, estar com você, se sentir bem. Sim. É muito bom isso, assim, humanamente dizendo, né? Aquele carinho, aquele amor. Eu acho assim, que se você faz uma odontologia humanizada, com aquele carinho, aquele amor, tudo vai bem. As pessoas te veem melhor, o teu trabalho se torna um trabalho mais prazeroso, você não precisa se preocupar com muita coisa, tipo, e você tá ali, tá tranquilo. É algo que te faz feliz, te faz bem, né? Exatamente. É exatamente isso. E eu vejo isso muito quando o paciente tem trauma, né? Trauma do dentista. Senti muita dor, não tive uma experiência boa. Então, você tem que ter paciência, você tem que ser acolhedor. Exatamente. Você tem que se importar com aquilo que o paciente está sentindo. Para você poder entender o lado dele e atender ele da melhor maneira possível e ele poder criar confiança em você. Exatamente. Porque depois que você cria aquela relação de confiança, tudo flui melhor. Tratamento, né, sempre dá tudo super certo. E é isso que os pacientes... E o paciente retorna. Nossos pacientes são assim. A gente sempre atendeu bastante paciente com bastante trauma, sabe? Trauma de dentista mesmo, de procedimento. E eles falam assim, mas eu não gosto disso, eu não gosto... E a gente, devido digamos assim, a fragilidade... Não fragilidade, mas o jeito que a gente atende o paciente, com um certo cuidado, cuidado até não encostar nele, sabe? Não sendo bruto, muitas vezes, tendo todo o cuidado com o paciente não sente nada. Eu até dou risada quando eles chegam e falam assim, eu não gosto de dentista. Eu falei, gente, vocês não gostam de dentista porque vocês não foram atendidos por nós ainda. É bem assim. É verdade. Aí depois eles começam a ser atendidos, né? E eles começam a se livrar desse trauma. E isso te dá o quê? Isso te dá um paciente mesmo de verdade. E é esses pacientes que te indicam para outros e para outros. Ele não te dá um cliente, como tu falou, dá um paciente. Dá um amigo, te dá uma pessoa que está ali para ser atendida, sabe? Para você resolver realmente a vida dele, não ficar enrolando, não ficar dando mais problema, né? Porque hoje a gente sabe que a odontologia tá difícil mesmo, sim, né? Em termos de tudo. Tem gente que não estuda, tem gente que não adquire conhecimento, tem gente que quer saber de dinheiro, tem gente que não faz aquela odontologia com amor, eu te digo. Né? Então, as pessoas acabam muitas vezes, não vamos generalizar, né? Mas em algumas vezes acabam sendo lesionadas, né? Psicologicamente e até, né? Em algum procedimento. Sim. Por um mau atendimento. E isso é o que não acontece, pelo menos muitas vezes. Você fala, mas estamos atenção certinho. Não, a gente teve problema, claro que teve. Problema normal de atendimento. Na verdade, eu acho que o dentista, ele sai da universidade pensando muito no técnico. E aí, com o passar dos anos, a gente acaba tendo que entender que nós não somos simplesmente a mão de obra. Nós também somos empresários. Nós precisamos entender de tudo no geral. E essa que é a maior dificuldade, que eu acho que é a maturidade na profissão que ela vai te mostrando. Então, passando-se o tempo, tu acaba percebendo que, eu preciso também tirar um pouco a minha bunda da cadeira. Sim. E eu preciso aprender
a fazer uma gestão. Então chega esse momento também, que é o momento que eu vejo que nós agora estamos mudando a nossa de fase, estamos mudando, indo para uma clínica maior, fazendo o que nós sempre sonhamos em fazer, mas nós também estamos tendo que estudar para isso. Porque não é simplesmente mudar a estrutura. Sim. Não, vai mudar a nossa vida no geral. Que nós precisamos entender que vamos ter outras pessoas conosco, nós vamos prestar o nosso atendimento de sempre, mas vai ser diferente no fazer essa gestão, né? E contando sobre essa nova fase aí, Tati, como que é o projeto de vocês? Explica pro pessoal qual é a ideia, como que vai funcionar, se vocês podem, né? Já abrir Um spoiler. um spoilerzinho do que vai acontecer, qual que é o plano, até pro pessoal de Lucas já prestar atenção, que vem coisa nova e tem Ó, novidade. Na verdade, a Premier sempre foi um sonho nosso, né? Então, o consultório, ele foi crescendo ao ponto de que a gente subiu escadinha por escadinha. E chegou um ponto que nós não temos mais estrutura física, nós ficamos limitados e ficamos limitados também ao atender, porque nós temos uma demanda em que nós não conseguimos suprir. Então, a ideia inicial da Premier é ter uma clínica multidisciplinar, onde vai envolver não só a odontologia, mas também teremos outras áreas da saúde, e que nós conseguíssemos lá tirar o paciente de dentro daquela ideia e daquele ambiente clínico. Eu quero que o paciente sinta-se em casa. Eu quero que o paciente esqueça os traumas, os medos, eu quero que ele seja acolhido. Então, eu quero que ele sinta aquela sensação boa de estar em casa. Por isso que nós optamos por transformar uma casa na Premier. Então, nós vamos dar esse aconchego, esse ambiente familiar e essa experiência diferente para o paciente. Então, a nossa ideia é tirar ele, tirar o trauma do foco, mostrar algo diferente, uma experiência diferenciada para esse paciente. Isso é legal. Bacana. E além de ser legal, esse negócio que tu falou de uma experiência diferente no dentista, né? Então eu vou falar do que acontece aqui no consultório para nós, na clínica, né? No caso, a gente sempre tenta encantar o paciente. A ideia nossa é encantar ele. Encantar, primeiro, tecnicamente, né? Que é o mínimo que tu tem que entregar para o paciente, é um procedimento bem feito com as melhores técnicas que você domina. Sim. Pode ser que para X não é a melhor técnica, mas para Y, que ele domina aquela técnica, ele vai entregar ela com excelência, com perfeição. Então, sempre, então, falando tecnicamente, entregar tudo 100% e encantar ele. E encantar, a gente vai encantar como? Com atendimento, tu tratar bem o paciente, tu conversar com ele, você... Não vou até dizer de ter medo, porque eu, como faço mais a parte cirúrgica do consultório, até quem não tem medo de não, vou lá para fazer uma extração no terceiro molar, do siso. Para nós dentistas, tu olha o terceiro molar, tu sabe todas as possibilidades de, digamos assim, de cagada que pode acontecer. Tu olhar a radiografia, tu planejar e é isso. E tu sabe como resolver elas. Que o segredo de tu ser um bom dentista, meu pai sempre fala que é tu fazer o básico bem feito. É só fazer o certo. O certo. Eu já acho que assim, para tu ser um bom dentista, além de tu fazer o básico, tu tem que saber consertar as intercorrências que podem acontecer durante o tratamento. Porque no livro, na apostila, tá tudo bonitinho. Lá, eu participei de um grupo de estudos que para escolher uma foto de um procedimento, de um passo clínico básico, foram feitas mais de 50 fotos. Para escolher uma foto. Para a foto ser perfeita para ir para a revista lá. E a gente sabe que não acontece isso em 100% dos casos, né? Vou até admitir, em 90% dos casos não acontece aquela foto bonita, aquele negócio bonito que a gente vê no livro. Então, essa ideia de vocês é o certo mesmo, encantar. Tu acaba fidelizando o paciente, né? Ainda falando nisso, né?
Porque todo mundo, quando quer fazer um tratamento odontológico, primeiro, ele tem que criar coragem. Coragem e se planejar também, Se né? planejar, digamos assim, em tudo. Primeiro criar coragem, vontade, ter o desejo de falar assim, não, eu preciso melhorar a minha saúde, estética, enfim, o que ele for buscar, né? Então, primeiro tem que ter coragem. Segundo, lógico, ele tem que se programar financeiramente também, porque o tratamento odontológico não é um tratamento que tem um valor Tem um expressivo. valor agregado, sim. Dependendo do que for, tem um valor. É diferente, né? Você não usa só uma caneta, tu usa um monte de uma caneta e um instrumentais. papel, né? Então, o teu custo operacional é alto, além de funcionário, enfim, é muito caro, na verdade, né? Então, a pessoa primeiro vai ter que ter coragem, tem que se programar para poder ir em busca de um tratamento. Então, é ali que você tem que também tomar cuidado em o quê? Em ter um bom atendimento. Porque nem tu falou, você tem que fazer da melhor forma possível para que aquele paciente seja bem atendido, com um procedimento bom, para que ele vá lá, resolva o problema dele. Então, assim, muitas pessoas, eles querem, como eles tomam coragem, eles querem ter um tratamento rápido. Aí entra nós. Então, eu tenho muito paciente, vamos dizer, né? Então, eu tenho que ter uma programação de tratamento para aquela pessoa. Então, que tu tá atendendo e pro novo aí entra o gerenciamento clínico. Então, como a gente não aprende muito isso, eu não aprendi isso na faculdade. Na verdade, a gente aprende apanhando. Na vida, apanhando. Então, esse gerenciamento clínico que tu tem, é difícil pra gente fazer. A gente não aprendeu, nem administrar a gente aprendeu. A gente nem, quando saiu da faculdade, não sabia nem fazer cálculo de quanto eu cobro o meu procedimento. Tinha que estudar, vir atrás do nosso minha contadora, então ela ajudou bastante nessa parte. Ia buscar livro, ia estudar para saber que preço que eu ia cobrar. Porque muitos dentistas cobram um preço que nem sabe se estão ganhando ou estão perdendo, nem sabem quanto por cento estão ganhando. Sabem quanto por cento você ganha numa restauração? Não sei. Mas não sei. Então, assim, quanto por cento que varia o comércio aí, de qualquer compra que tu faz? Eles têm uma porcentagem de lucro, né? E ninguém faz isso. A maioria vai pelo preço do colega. Ah, o William tá cobrando 100, eu vou cobrar 100 também. Ah, não, ele tá cobrando 100, eu vou cobrar 80. É isso que acaba popularizando o atendimento e deixando as pessoas à mercê de um material ruim, talvez, né? Sim. Então, a partir daí, você começa a ter um gerenciamento clínico. E aí que entra a estruturação e toda a organização interna, né? Então, assim, muitas vezes, a gente tem muito paciente, vai ter que fazer o quê? Vai ter que abrir mão de paciente para um colega. Não tem. Então, você acaba fazendo o quê? Você vai acabar a se especializar mais ainda em uma determinada área específica, né? E pegando aquela gama de paciente de uma outra área, né? E entregar para a Tatiane, que a especialidade dela seria, vamos lá, estética. Então, ela vai fazer só a parte estética, eu vou fazer só a parte cirúrgica. Um outro colega tão bom quanto que esteja trabalhando com nós, fazendo a parte cirúrgica, por exemplo, ou endodôntica, que nem é o caso de vocês. Então, assim, a gente vê essa dificuldade, que nem vocês são em 3. Nós somos em 2, então já é um pouquinho mais pesado para nós dois. Então, a gente tem que fazer tudo. Então, eu faço a parte da cirurgia, eu faço a parte da endodontia, faço ainda algumas dentísticas, a Tati também. A Tati só não faz cirurgia, e endo ela não faz, o resto, e orto. E eu faço orto. Então, assim, a gente vai se completando. Só que devido ao número de pacientes, a gente vai ter que abrir mão. Vai ter a necessidade de ter um terceiro, quarto profissional. Que execute as outras especialidades também. Para você não se sobrecarregar e trabalhar o teu administrativo, entende? Para você poder falar assim, não, então a clínica, clinicamente eu tô trabalhando, tô fazendo os procedimentos, né? Só que o teu administrativo também tem que trabalhar. Então, para rodar a clínica, você vai ter que ter mais profissionais junto contigo para você poder atender um maior número de pessoas também. Sim. Porque conforme vão vindo os pacientes, você não pode deixar. E eu, que nem eu falei, quando o paciente vai em busca de um procedimento, tu tem que atender. É por isso que a gente perde alguns pacientes, porque eles precisam e eles querem aquele procedimento para ontem. Então, assim, ou eu abro mão do meu horário com a minha família para trabalhar até mais tarde,
ou eu contrato uma pessoa e faço realmente uma clínica integrada e começo a destinar procedimentos para cada profissional. Pronto. Só que assim, desde o começo, o nosso foco, a gente tem uma vida pessoal também. A gente não é só dentista. A vida não é só trabalhar. Então assim, desde quando a gente teve a Carolina, que foi a nossa primeira filha, cara, eu trabalhava até 8, 10 horas da noite, todo dia, 8, 10, nós dois, ficávamos até todo tarde. dia. Depois que a Carolina nasceu, cortamos, parece que foi... Virou a chave. Virou a chave, bateu uma, porque a gente Dá um deu 360, muito mais né? importância para a família do que para a odontologia em si, sabe? Claro, a gente atendia, só que assim, o nosso fluxo de produção diminuiu um monte. Consequentemente, diminui o quê? O lucro. O lucro. O dinheiro, sim. Consequentemente, aperta as contas também. Porque assim, sabe? Desse negócio que tá falando, Mas o aumenta os custos, dentista né? é o negócio dele, na verdade. Claro. Não tem como tu... não vou trabalhar, vou entrar de férias. Fecha a clínica, continua recebendo, continua alguém vendendo pra ti. Não. Tu parou de botar a bunda no mocho, Acabou. Parou de parou de receber. receber. Exato, por isso que a gente tem que pensar também administrativamente. Então você tem que ter colegas juntos, bons colegas, que trabalham ali, parceiros, que consigam te dar o fluxo também. E como a clínica é de tua propriedade, a clínica tem que ter um lucro também. Consequentemente, vai girando o teu investimento. E voltando para o lado familiar, foi um dos objetivos nossos. A gente falou assim, nós nunca vamos abrir a mão da nossa família. Esquece. Se for para não trabalhar mais e ficar com a família, pois nós vamos ficar só com a família e não vamos trabalhar mais. E assim a gente fez. A gente começou a trabalhar. Nossa, hoje eu me acho vadio. Quando é 5h30, eu tô indo embora. Realmente, 5h30 é cedo, né? Dava pra botar mais 2, 3 Tá escurecendo já lá em Lucas, já tá escuro. Ó, é escuro, 6 horas a piazada sai da escola. Você vai fazer o quê? Você já não fica com a criança, com a piazada de manhã. Você sai de manhã de casa para começar o atendimento 7h30, 8 horas. Eles já estão dormindo. Aí você chega em casa, 11h30, meio-dia. Daí você só almoça, 1 hora tem que ir, levar eles pra escola e trabalhar. Então você vê eles que momento? Sim. No almoço, 1h30 no almoço. E aí se você ficar até 10 horas da noite, que nem nós faríamos, que você vai chegar em casa eles vão estar fazendo o quê? Dormindo. Já tá dormindo. Esquece, não funciona. Pra nós não funciona. A gente abriu a mão mesmo. Falou assim, ó, infelizmente a gente vai ter que baixar o nosso padrão de vida financeiro, aumentou nossos custos, né? Que a Janaína falou, porque daí tem filhos, agora não tem só um, tem 2, né? Veio Aumentou Joãozinho. nossos custos e vai fazer o quê? Pelo menos a gente tem uma família e estamos tentando conduzir ela pelo caminho certo, dando mais atenção, não deixando eles desassistidos em momento nenhum. Então depois das 6, não, tenho minha família, vou, sei lá, jogar bola com o João, levar andar a cavalo, fazer o que eles têm que fazer, e a Tati a mesma coisa. Então isso daí é pessoal. Cada um faz de acordo com o que pensa. E nós, para nossa família, a gente pensou assim. Porque nós somos família. Todos nós aí hoje, ainda você, nós somos família mesmo. Então a gente dá muito valor para a família. E ter um tempo de qualidade, né, com as crianças, Exato. principalmente, porque eles precisam de atenção. Eu, nesse sentido ali de abdicar um pouco da odontologia em relação à família, acho que foi com o nascimento dos gêmeos. Então, até brinco assim, até me cobro muito disso daí, porque eu também começava às 7h30 da manhã no consultório, o último paciente eu terminava meio-dia, almoçava correndo, engolia, E voltar a trabalhar. 1h Nem da tarde mastigava. estava marcado o próximo paciente. E eu parava de atender 10 horas da noite e depois ia pro chairside. Prometi que o dente ia ficar pronto, tem que cumprir. Claro, obrigação. Então eu cansei de chegar De madrugada. 1h da manhã, 2h da manhã em Eu sei, casa. nós já acompanhávamos Não de você festa, na tá? câmera. Senão a doutora ia ficar brava, mas de sair do consultório mesmo. Trabalho, responsabilidade, trabalho. E é uma coisa que eu me arrependo em relação a Antonella, justamente isso aí que eu falo pra Jana, eu não sei se ela saiu do berço, engatinhou, ou se ela levantou e saiu correndo. E eu não queria perder essa fase com os meninos, pelo menos, né? Que é justamente para dar essa qualidade de tempo, eu guardar memórias com as crianças também, porque eu só guardar lembrança financeira, presente, e uma hora eles, o
presente quebra, Presente eles não vão importa esquecer de mim, né? mais. Exato. E a partir do momento que eu guardar a memória na cabecinha deles, eles vão, ó, eu lembro do pai quando a gente era menor que fazia isso e aquilo. Porque meu pai sempre trabalhou muito. E o tempo que a gente tinha para ficar juntos era quando eu era menor. Era no final de semana, que ele ia pra fazenda trabalhar. E daí a gente ia trabalhar com ele na fazenda. Tá certo. Então, o momento que a gente tinha junto. E hoje, às vezes, até tem uma música da Ana Castela que ela fez pro vô, pra vó dela. Minha herança? Que meu pai, É ele, bem toda vez bonita. que escuta ela, se emociona. Porque ele, tipo, lembra de quando a gente ia pra fazenda juntos. Porque tinha todo final de semana, ensinava um cavalo ensinava um cavalo meu irmão, ele, e a gente saía trabalhar, ver a propriedade que estava acontecendo durante a semana, mas era o nosso momento de família. Era o tempo de qualidade de vocês, né? E hoje ele quer tentar, ele fala, tu tem que fazer isso com as tuas crianças, mas eu falo, pai, faz tu, que é o vô, que às vezes tu não conseguiu fazer comigo, e agora tu tem tempo, tu consegue fazer com eles. Eu dou minhas escapadas para fazer para tentar levar eles a jogar futebol, levar a Antonella no balé. Eu sei que é jazz, não é balé, né? Então, dança pra mim, tudo balé. Então, essas coisas, então, tipo, qualidade familiar mesmo. E minha mãe, antes de passar a bola para vocês, ela gosta muito da relação que a gente está conseguindo criar dos nossos filhos com os filhos de vocês. Que eles vão na casa da minha mãe e eles estão brincando, eles falam, não, aqui é o primo João, isso aqui é a prima Carolina, que estão brincando. Então, por mais que a gente esteja a 2.200, 2.400 quilômetros de distância, a gente está conseguindo fazer os nossos filhos criar laços, né? Interagir. Então, e um querer ver o outro, gostar do outro, querer... Que hoje em dia é difícil ter isso também, né? Claro que é difícil. Então, Uma por causa da distância, uma porque a vida tá tão corrida que a gente se vê pouco, na verdade, Exato. durante o E ano, é muito né? bem bonitinho ligar, né? de ver, né? As meninas fazendo desenho. Você que não me por liga, nem vem. videochamada. Aham. E aí elas desenham por videochamada e elas ficam horas ali no mundinho delas, conversando, desenhando. Prima, olha isso, prima, olha aquilo. Então é muito bacana. Isso facilitou bastante, E né, até essa pensando parte. isso até na questão da nossa profissão, eu vejo que a odontologia é uma profissão excelente. Principalmente no perfil que a gente segue hoje de trabalho, ela nos dá uma possibilidade de fazer o que nós amamos, nós conseguimos ter aí uma qualidade de vida e nós conseguimos também ter esse tempo. Porque nós temos a possibilidade de marcar a nossa agenda, nos organizar. Então, assim, eu vou atender hoje à noite porque de manhã eu saí com as crianças hoje, eu marquei um compromisso, enfim. Então, nós temos essa flexibilidade. Então, é Sim. uma profissão muito boa também, né? Porque nos dá essa facilidade. Trabalhar com agenda, Isso, né, com isso. horário certo, às vezes Então, facilita. as crianças, a gente consegue dedicar esse tempo e nos organizar, né? A gente dá um jeito, né? Sim. Tendo uma agenda, a gente dá um Dá um jeito. jeito. É, tudo questão de organização mesmo. E eu sempre falo assim, que os filhos da gente, agora, como o mundo tá indo, né, tá andando, nós não podemos deixar eles, de jeito nenhum. Tudo é mais difícil, tudo é mais perigoso. Então, assim, pro teu filho seguir um caminho que você não quer, é fácil. O mundo tá aqui para pegar eles, bem fácil. Então, se você for um pai ou uma mãe ausente, não interessa a época. Quando é criancinha, não cria o laço, que nem você falou, se você deixar de lado. Quando é um pouquinho mais velho, também não cria o laço. Sim. E também começa a seguir outros perdeu um caminhos. sim. E fazer porque outros laços, né? E fazer outros laços. Então, muitas vezes, tu como pai, tu perde para um amigo. Então, e esse amigo pode ser Porque que não seja o tão amigo bom. não vai brigar com ele. O Não, amigo é é amigo, tudo ele, bom. ali, o pai vai chamar Exatamente. atenção na hora que ele tá fazendo cagada, né? Exatamente. O amigo depois vai dar risada. Então, assim, ó, por isso que eu falo assim, que agora, se antes a gente abdicou mão de trabalhar por um período para ficar com eles, agora vai continuar igual, ou pior. E agora talvez tem que pensar que a gente talvez vai ter que trazê-los para o nosso ambiente de trabalho. Exatamente. Porque eles também precisam entender
Claro que ainda todos são pequenos, né? Mas eles vão chegar ao momento que eles precisam entender o que nós fazemos. Eles precisam entender quais são as nossas dificuldades, eles precisam entender o valor do dinheiro, do trabalho. Então, tanto eu quanto o Ezequiel, a gente sempre pensou isso e queremos fazer isso com as crianças, que eles também participem do nosso dia a dia. Que eles estejam lá, que eles possam, precisa fazer tal coisa, um servicinho facinho, olha, vai lá pro pai, leva isso aqui lá em tal lugar, volta, nos ajude, tenha noção de vida. Não fique só tocando a criança só pra ela precisa estudar, sim, ela precisa, mas ela precisa ter noção de vida. Sim. Porque se ela não tiver a noção de vida, pra ela tudo é muito fácil. Não é um trabalho, né? Não é um trabalho, não ela precisa mas sim uma acompanhar. São atividades pra vida. Pra vida. E, na verdade, criar isso o filho começa... pra vida, na verdade, Sim, não pro... que precisa. E ainda mais ao teu lado, né? Ao teu lado ali, sabendo, vendo e sabendo o que é correto, qual é o caminho certo. Porque se você deixar hoje, pelo amor de Deus, a gente vê cada coisa que a gente fica assustado. Isso eu digo que começa dentro de casa. Já tem que começar a dar tarefinhas pra eles dentro de casa, pra eles entender que o tênis limpo que aparece lá dentro do guarda-roupa, alguém limpou pra eles. Então é assim que começa, né? Não aparece do nada? Pra ti aparece do nada, né? Não sabia. Isso aí. Eles têm que dar valor àquilo, né? É isso aí. Quando eu formei, então eu cheguei numa cidade que eu não conhecia ninguém. Eu cheguei nova, eu tinha 20 anos, ia fazer 21. Eu comecei a minha vida profissional e minha vida de casamento, tudo junto. Então eu precisava daquela segurança. Então trabalhar com o Ezequiel pra mim foi um presente. Porque eu tinha como você tinha o teu pai que pegava na sua mão, e também pegou na sua, né, Jana, né? Eu precisava de alguém. Então, assim, o Ezequiel, ele sempre foi muito pra frente. Então, ele desenrola as coisas fácil. E eu tinha minha insegurança. Então, eu era uma menina ainda, se for avaliar. E aí, eu fui indo de auxiliar do Ezequiel, eu fui pegando confiança. E lembro que, por vezes, eu chamei ele pra me ajudar. Então, assim, Ezequiel... me ajuda aqui porque eu não tô conseguindo tirar esse dente. E aí, Ezequiel lá, tu que tirava. Ou ele ia lá, pegava na minha mão. Então, assim, essas coisas me deu segurança. E como a se dá super bem, isso foi formando uma parceria também. Então, várias vezes durante a semana, vem aqui olhar esse caso, vê o que você acha. Então, pra nós, só nos favorece. Porque a gente quase não se vê no consultório. Eu escuto ele no corredor falando com os pacientes, ele me escuta, a gente quase não se vê. Mas eu sei que se eu precisar de alguma coisa, se eu tiver... Ele tá ali, Ezequiel, vem aqui ver. Isso. Ezequiel, dá a sua opinião. O que você achou desse caso? O que você acha que ficou legal? Vamos fazer assim ou assado? O que você acha? Então, pra mim, é muito bom. Eu gosto de trabalhar com o Ezequiel porque também a gente se dá bem. As personalidades são muito parecidas, então a gente se vira bem. E assim, a gente sempre fala, essa questão de segurança, por exemplo, eu não tive ninguém pra me ajudar. Tipo, tu teve teu pai, a Janaína teve você e o Luiz, a Tati teve eu. E eu tive quem? Não tenho nenhum dentista na família. Eu fui o primeiro dentista da família, a Janaína é o segundo, né, no caso, da nossa família. E aí, como é que você faz? Eu era totalmente seguro? Nossa, eu tinha muita dificuldade também. Eu estudava, eu apelava pra quem? Professor. Claro, eu tinha uma boa relação com meus professores. E daí, por mais que eu fui embora, eu ligava pra eles, falava, tô com um caso assim. Professores e colegas também, muitas vezes, né? Conhecidos, que eu falava, e agora? Vou fazer o quê? Daí eu tinha uma outra opinião. Tanto é que uma das minhas maiores vontades ainda para ter um atendimento melhor em termos de planejamento para os nossos pacientes. Eu sempre falei para a Tati acha que eu viajo, mas eu sempre queria fazer o quê? Por exemplo, chegou um paciente na clínica, eu queria filtrar ele. Falei assim, o que tu veio fazer aqui? Eu quero fazer isso. Então eu pegar o caso dele, fotografar, o que a gente já está fazendo, fotografar, estudar o caso dele e jogar em um ambiente como esse, onde a gente está toda a equipe de odontologia, vamos planejar o caso desse paciente. Vamos fazer o que nesse paciente? O que tu acha que é melhor? O que tu acha que é melhor dentro da tua específica área, vamos dizer, né? Aí lá a gente vai colocando em termos de custo-benefício, ou seja, a gente elaborar um plano de tratamento para o paciente, onde a gente apresente o plano de tratamento para ele, o melhor plano de tratamento. Sim.
Entendeu? E isso assim, não que você sozinho não consiga, você consegue, mas eu volto a dizer, você não é o melhor em todas as áreas. Então, você não consegue ser o melhor em todas as E tu áreas. consegue ver a visão, tu por ser especialista em determinada área, tu vai falar, não, dá pra fazer do meu jeito, olhando assim. Isso. Que às vezes a gente, como não especialista, a gente enxerga assim. diferente. Não, viu? Puxa o dente pra cá, daí o ortodontista chega, mas não tem onde eu ancorar, vou puxar como esse dente pra lá. Exatamente. Né? Então, Assim, a gente qualifica ainda melhor o nosso trabalho, sabe? Só que daí, lógico, daí você tem que ter uma equipe boa. Por exemplo, assim, eu e a Tati, a gente sempre trabalhou igual praticamente, né? Então, por vir da mesma formação, eu já sabia, e na nossa época ainda, graças a Deus, foram os mesmos professores praticamente. Então eu vim de uma formação muito boa, na época que eu terminei a odontologia. E a Tati também seguiu essa formação. Então o que eu aprendi, ela aprendeu. Por mais que ela... Seguindo a mesma linha. Mesma linha de pensamento, Mesma mesma filosofia. técnica. O que faltava era o quê? Era mão, era trabalhar em si, né? Mas o conhecimento, ela sempre foi muito estudiosa, então isso daí influencia bastante também, né? Então, o que faltava era só a prática. E a prática você adquire com o tempo, trabalhando. Então, o nosso pensamento, o nosso trabalho sempre andou muito alinhado, tá? Por isso que nós sempre trabalhamos bem com nossos pacientes, graças a Deus, né? Que bom, então, pessoal. Acho que agora vamos... Para nós finalizar nosso segundo episódio, eu quero que vocês deixem uma dica pra Janaína fazer de janta pra nós hoje. Eu achei que era outra coisa. Ai, meu Deus. E eu vou dizer um negócio assim, você é anfitriã da casa? Eu não. Eu não sou Eu sou anfitriã visita. também, eu sou visita. Então, assim, quando é na minha casa, eu sei o que eu faço. Agora, quando é na casa do meu cunhado, minha irmã, eles não se virem. O que eles fazerem tá bom, ué. Não, pode deixar que vai ter uma janta caprichada, né? Isso eu penso, pode deixar. Então, beleza. Pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio. Agradecer a presença do meu cunhado, carinhosamente chamado Zique, e da Tati. Muito obrigado por toparem participar desse encontro conosco também. Aproveitar a vinda, né? Aproveitamos a vinda, por isso que mudamos o episódio 2 da odontopediatria para esse. Nós tínhamos que aproveitar, que não é sempre que a gente se vê. Nós que agradecemos, né? A gente Gostamos muito de estar com aqui. certeza. Gostamos Obrigada. muito desse bate-papo, na verdade, porque eu acho assim que tem muita coisa para falar. Tanto da nossa vida familiar, do nosso trabalho. Odontologia é o que todos nós amamos a odontologia aqui. O Luiz falta aqui, faz falta também. Tá junto com a gente. Ele é o nosso, digamos assim, o nosso mais velho, né? Da turma. Então, assim, são muitas experiências que a gente também tem que aprender. A gente não sabe tudo e a gente se sente seguro com outras pessoas também. Então, a gente que agradece essa experiência, dizer para todo mundo que isso é muito bom. Melhor ainda estar com família, né? Que aqui somos todos a mesma família, né? Então é isso que nos engrandece, é isso que nos acalma, é isso que nos deixa mais próximos. Eu digo não só como profissionais, mas como família. Que hoje a gente está como profissão e família aqui, né? Mas vale mais a família. É verdade. A ideia foi muito legal, muito legal. Parabéns pela criatividade, parabéns por tudo que vocês estão fazendo. Porque nós estamos já na família com o William há quantos anos já? 10. Não me pergunta o dia que eu casei, Tati, que eu não lembro a data. 12. É nítido. Nem eu me perdi. 12 anos. Mas é nítido o crescimento, a evolução de vocês na vida profissional, na vida pessoal. Então, o que nós vemos hoje aqui na Furlan é nítido como vocês estão evoluindo, o quanto vocês atendem bem os pacientes. E isso é aquele trabalho de escadinha, vocês vão subindo uma por vez e não tem como dar errado. Então, parabéns pra Obrigado. vocês. Parabéns. E É, por vezes recíproco, eu sempre gente. falei assim, a Janaína tinha que estar comigo. Isso era uma... O plano? O O plano. plano era esse. Só que o porém. plano não é nosso, né? O plano é de Deus. Então, assim, ela tá com você e graças a Deus. Só pra dizer, sabe por que ela não foi lá pra Lucas? Tu tinha prometido pra ela um carro se ela passasse da Unioeste. E tu não deu carro. Tô esperando o carro até hoje, né? Não, esse carro tem que Porque vir, né? Tem que vir, eu vou cobrar com juros. Ah,
Agora pode ser uma BM, não precisa ser nada. Não precisa ser o carrinho popular, que era o combinado. Mas a gente fica contente, assim, eu como irmão, eu fico bem contente de ela ter entrado para a família de vocês, para a família Furlan. Vejo vocês também como pessoas muito íntegras, pessoas boas, pessoas capazes, atendem muito bem, evoluem, têm conhecimento. Então, assim, isso é bom. Então, vocês estão dando carinho e experiência para ela está dando também um pouco de carinho e experiência para vocês. E é isso que a gente precisa mesmo, para ter cada vez ser mais sólido, né? Então, a gente fica bem contente com a clínica de vocês, a gente gostou muito da clínica, desse empreendimento, que a gente também tem que pensar que é um empreendimento, né? Uhum. E é tão bom vir e se sentir bem em um lugar, com muitas tecnologias, novidades, e isso faz com que os pacientes também se sintam bem. Então, eles estão bem assistidos com pessoas e estão bem assistidos profissionalmente. E eu, como família, estou tranquilo. Hoje eu estou bem tranquilo, porque eu estou tranquilo com a minha família e com meus pequenininhos. Agora estou tranquilo com a Janaína e com vocês, desde quando vocês se conheceram e optaram por se unir, né? A partir daquele dia, vocês deixaram de ser dois, né? E são só um. E tem que seguir só. Beleza? Beleza. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Até mais. Até o próximo Até episódio. a próxima.